calor. Bom dia. Vamos recomeçar aqui nossa segunda parte. Cris, obrigada por aceitar o convite. É uma honra tê-la aqui conosco e compartilhar esse trabalho que a gente fez junto com vocês e com a África. Bem-vinda. Eu é que agradeço, Rei e Fábio, por estar aqui. É tanta proximidade que a gente está com a roupa igual, né, Rei? Então, isso é que é relação entre parceiros e ajuda, né? Bom, vamos lá. O que nós vamos mostrar para vocês aqui é um case, um estudo de cross-mídia feito antes e depois do lançamento da campanha do 3G Plus, e um projeto realizado pela Millward Brown em parceria com a Vivo África e o Google. E a gente tem aqui 4 pontos levantados super importantes nesta pesquisa. Então, o primeiro, o alcance incremental da campanha, né? Segundo ponto, a contribuição de cada meio nas métricas da marca. Terceiro, a eficiência de cada meio, importantíssimo, que a gente vai ver. E 4, a otimização dos investimentos da campanha, que eu acho que é um item que todo mundo se questiona, né, Cris, no momento de aprovação. Então, vamos ver o case? Isso é o case do ano passado. O objetivo era o lançamento do 3G Plus, que era 3 vezes mais rápido. Então, a gente quis, em cada meio, a gente trabalhou de uma maneira diferente, né? Na televisão, com um tipo de vídeo, na internet, com outro, uma mídia impressa diferenciada, para a gente realmente conseguir posicionar a Vivo como a melhor opção de internet do mercado. Então, a estratégia era mostrar de uma forma impactante e inusitada como é que a velocidade 3G Plus era mais rápida que o pensamento. Então, é isso que a gente tentou fazer nos vídeos. Vamos assistir um pouquinho? A gente teve vídeos em setembro, né, campanha na televisão setembro, outubro, novembro e dezembro, filmes diferentes que mostravam sempre navegue até 3 vezes mais rápido com a melhor e maior cobertura do Brasil. Então, vamos lá. Você não reparou nada de diferente em mim, não? Não, amor, por quê? Lucas, eu acho que eu tô... Eu acho que eu tô precisando voltar pra academia. Vivo 3G Plus, internet mais rápida com a maior cobertura, só aqui. Ah, estão arrumando as malas, né? Que nesse final de semana a gente resolveu fazer uma... fazer uma doação de roupas. Vivo 3G Plus, internet mais rápida com a maior cobertura, só aqui. Ana, nosso casamento já não é o mesmo, preciso te falar uma coisa. O quê? Ana, eu tenho outra... Meu amor, se acabou. Outra viagem de lua de mel. Amor, eu não acredito. Quer a internet mais rápida com a maior cobertura? Venha pro Vivo 3G Plus. E atenção, atenção, gente. E esse presentão vai para quem mais se comportou esse ano. Esse presentão é para... Para o Golias! Venha para o Vivo 3G Plus e aproveite os novos planos com muito mais internet. Então, esses eram os vídeos, a velocidade realmente mais rápida que o pensamento. A gente, só uma observação, a gente fez um filme no Natal e o menino ganhou o que ele queria, ele ganhou o foguete. Então, a gente fez uma versão especial que depois foi para o YouTube, depois assistam, que é bem simpática. E a menina também ganhou o castelo, né? Eram 2 filmes, do menino e da menina. Então, a gente gosta de fazer conteúdo, acho que é dividir, levar um pouquinho de entretenimento às pessoas. E o recado era que você se conectava ao seu sonho, e aí a gente gostaria que você realizasse seu sonho. Então, foi bem simpático. Na
revista, a gente trabalhou também todos os meses, né, setembro, outubro, novembro, dezembro, sempre falando da velocidade, a gente demonstrou com o vento, falando do 3 vezes mais rápido. E na internet, no YouTube, a gente foi com uma estratégia bem específica, a gente construiu um vídeo específico para isso. A gente costuma fazer esse tipo de coisa, que é para respeitar o meio, né, fazer conteúdos diferenciados, levar um pouquinho de entretenimento, o produto está inserido no contexto de uma maneira bacana, e a gente queria mostrar aí velocidade. Então, qual era a ideia? Você jogar ping-pong e tuitar ao mesmo tempo. Então, a gente fez isso, fez esse campeonato, depois a gente levou essa mesa de ping-pong para o Campus Party, então é o on e o off também, trabalhando, aí geraram até outros vídeos de pessoas jogando e como é que fazia para tuitar e escrever, né, ao mesmo tempo ping e pong. Então, vamos ver como é que isso ficou. A estratégia de mídia foi TrueView e propriedades do Google, né, YouTube, rede de conteúdos, e a gente estava nos principais portais, MSN, UOL, Yahoo, IG, Terra, também mostrando o vídeo. Então, vamos ver. Agora vocês vão ver como uma partida de ping-pong fica ainda mais emocionante com a conexão 3G Plus da Vivo. O jogo funciona assim. Os jogadores usam o Smart Vivo no lugar das raquetes e precisam publicar as palavras ping-pong na internet antes de rebaterem a bolinha. O juiz vê se as palavras são escritas direitinho e marca um ponto toda vez que a combinação ping-pong é postada corretamente. Ganha a dupla que conseguir postar ping-pong mais vezes em 1 minuto. Mas eles só conseguem postar e jogar ping-pong ao mesmo tempo porque estão usando a conexão 3G Plus da Vivo, que é até 3 vezes mais rápida. Vamos ver quem ganha o desafio? Vivo 3G Plus, internet mais rápida com a maior cobertura, só aqui. É possível, viu? Eu não consegui, mas é possível. Acho que antes de ir para resultados, acho que vale lembrar que a Vivo faz isso já há tempos, né, Cris? Então, eu trabalhava em agência, estou aqui só há 4 meses e desde do Pelé, né, já grandes produções a Vivo vem fazendo para a internet, para o YouTube. Pelé, Eduardo e Mônica já tem aí grandes sucessos como resultado. E o que a gente vai mostrar aqui para vocês agora, é o que aconteceu nessa campanha antes e depois. Eu cheguei aqui há 4 meses e essa pesquisa estava acontecendo. E, quando eu olhei para essa pesquisa, eu falei, uau, era tudo que eu queria para todos os meus planejamentos e os meus clientes. Porque é muito real o que a pesquisa mostra e o que a gente vive no nosso dia a dia, nas decisões e no planejamento. E aí a gente trouxe só 2 slides de planejamento de mídia, que a gente sempre olha o alcance e a afinidade dos meios. Então, quando a gente vê a penetração de YouTube e a afinidade de YouTube alta nesse target, quer dizer, a gente está combinando 2 coisas que antes estava um pouco difícil, né? Ou você estava sempre no meio de massa ou no meio segmentado, e você consegue fazer isso hoje com o YouTube. E aí, o outro slide é que, quando a gente faz todo o planejamento e tenta lá simular as coberturas e mostrar para o cliente que a gente consegue incrementar com o mix de meios, eu trouxe só um exemplo aqui de Random Duplication, que é o que faz todo o software de mídia, e, quando a gente não tem um meio no software, a gente aplica essa fórmula, porque é muito interessante ver que, por exemplo, do seu 100% do target, 80% foi coberto na TV, né? Então, a gente tem lá quase 20% não coberto. O YouTube, numa simulação, cobriu 48,7%. Então, segundo a fórmula de Sainsbury, ou Random Duplication, a gente tem aí
praticamente 50% dos já cobertos, e eu consigo agregar mais frequência em quem já viu, então vai ver 39% vai ver de novo, e eu ainda trago mais 9,7% de pessoas que não foram impactadas. Então, aqui eu consigo simular e dizer que eu vou ter uma cobertura líquida de 89,8%. E a gente sempre traz isso para os clientes, quando eu estava aí na agência, em mídia, para dizer que isso aqui está mais perto do certo do que totalmente errado. É errado eu dizer para o cliente que eu não consigo somar, por exemplo, a cobertura de YouTube, se a gente tem Comscore que nos dá isso. Eu preciso agregar todas essas informações. E por que eu trouxe aqui? Porque, com essa pesquisa, o que aconteceu? Agora a gente tem a prova. O que a Vivo fez foi exatamente isso, está mostrando o que acontece nos planejamentos. Então, o que aconteceu? Cobertura incremental. Então, é claro que eu peguei os números da Vivo, 80% da campanha de cobertura na TV, 48,7% no YouTube. E a pesquisa apontou 89% de cobertura líquida na soma de TV e YouTube, ou seja, 8,9% incremental do que a televisão já havia coberto. Então, acho que aqui a gente está muito perto do certo e totalmente certo. 10 para mais, 10 para menos, dá para a gente, sim, simular e ver que esses números que a gente traz de simulação nos planejamentos, eles são reais mesmo, né? A pesquisa nos mostra isso. O segundo ponto, a Cris vai começar com vocês. Acho que pode pôr mais um? Isso. Eu acho que a questão da era, né, você falou tanto aí no consumidor multiconectado, a inteligência está em como é que a gente compõe os meios. Né? A gente não acredita num meio só, mas que os meios não são excludentes, eles se somam e se potencializam se a gente souber usar de uma maneira inteligente para caber também no orçamento. Né? O grande exercício é que os orçamentos não são multiconectados, né? Eles vão andando para trás. E aí a gente tem que ter a arte de realmente escolher o melhor meio e definir o que a gente pretende com cada um dos meios. A gente fez esse share de investimento, então foi 79% em TV aberta, 10% em revista, 21% no online e 5% no YouTube nessa campanha específica, que era um lançamento de produto. E a gente definiu KPIs por meio, por isso que tem, né, tipos diferentes. Então, o vídeo demonstrava velocidade, o filme era para gerar conhecimento e contar que a gente estava lançando 3G+, a revista queria mostrar que a gente tinha maior cobertura, e a gente foi definindo KPIs de acordo com o meio. E a gente tem isso de resultado. Né? A TV contribuiu 79% de investimento e contribuição no KPI, se a gente fosse dividir por percentual, 45%. 10 contra 18, 21 contra 21, 5 contra 16. Então, realmente, o YouTube trouxe um diferencial nessa campanha, falando de KPIs mesmo. Né? Não é, foi legal, não foi. Está aí comprovado. Eu acho que esses KPIs diferentes por meio faz total sentido quando a gente vê o resultado. Né? Você realmente aproveitou o que o meio tinha de melhor para dar na sua campanha, né, Cris? E aí a gente consegue esse uplift. O mesmo dado, se a gente olhar agora em universos, então, se a gente tem 3,2 de uplift em total, quando a gente olha cada meio e a contribuição no investimento, então, imaginando que no investimento de 1 milhão, se a TV nesta campanha contribuiu com 1,4 dos 3,2 de uplift, em 1 milhão a televisão contribuiria com 0,3. Quando a gente vai para o YouTube, a contribuição da mídia na Vivo foi 0,5 no uplifting, brand uplifting. Em 1 milhão, o YouTube contribuiria com 2,8. Né? E assim todos os meios. O online, 0,7, em 1 milhão, contribuiria com 1,6. E revista, de 0,6 na contribuição, no mesmo 1 milhão, contribuiria com 1,7. Então, acho que são informações importantes para a gente analisar e pensar quando a gente vai fazer o mix, construir um plano, fazer esse mix de meios e de veículos. Né? E aí, para fechar, quando a gente olha quanto vale impactar e engajar o seu target, a gente volta na questão da penetração e afinidade. Então, olhando a TV, que tem a afinidade é 100%, né? Não tem afinidade, na verdade, porque é todo mundo. O custo por ponto de cobertura, e aqui é um index, claro, né? É 9,41. Enquanto que no YouTube, porque a afinidade é alta, eu tenho uma boa participação do meio no target, o meu custo por ponto de cobertura passa a ser 1. Né? Então, aqui a gente vê de verdade como a gente pode rentabilizar os investimentos nesse mix, exatamente como a Vivo fez na campanha. E acho que a mensagem final, né, Cris, é sua. Que a gente conclui. Então, vamos lá.
Então, próximo slide. Acho que são os pontos só para enfatizar o que a gente já falou, né? O YouTube como importante ferramenta de branding contribuído para a cobertura incremental e principalmente o brand uplifting, né, que a gente comprovou aí, com uma base de 72 milhões de usuários no Brasil e crescendo, né, também a poderosa ferramenta de awareness, e a gente vem utilizando. E hoje tem campanha que a gente faz só utilizando o YouTube, né, estamos com uma agora no ar. Um ótimo nível de penetração e afinidade em importantes segmentos da população. Então, está aí comprovado. Eu acho que depois desse slide eu mereço um Google Glass. Muito bom. Eu acho que só para fechar, quando a gente olha tudo isso, quer dizer, o planejamento consegue chegar perto do resultado final, todos os KPIs diferentes por meios, como você conseguiu o melhor uplift da marca. Eu acho que a pergunta não é mais por que YouTube, né? A pergunta é por que não? Por que não o YouTube nos seus planejamentos, no seu mix? Quando a gente olha esse vídeo que a gente vai ver agora e percebe que tudo que está ali a gente conhece graças ao YouTube. President, it's great to hang out with you today. Looking forward to it. Obrigada, Cris. Só uma observação, a Vivo já lançou o 4G, tá? Que é 10 vezes mais rápido. Então, que é melhor que a Claro. Bom, gente, bom dia. Eu queria, antes de começar a falar sobre o tema, eu queria dividir uma gravação com vocês, uma gravação que a Cris me arrumou hoje de manhã. É voz só, não é vídeo. E eu te agradeço pela gravação. Vamos começar, por favor, Dani? Ara, boa noite. Com quem eu falo? Boa noite. Meu nome é Nerilan, tudo bem? Tudo bem, senhora Nerilan. A senhora me confirma o CPF do titular completo? Um momentinho, por favor. É 779-309-596-00. Nome do titular completo, senhora Nerilan? Darli Ribeiro dos Santos. Tá, a senhora me confirma, por gentileza, o motivo da sua ligação? Olha, meu marido ligou para vocês hoje e ficou mais de 50 minutos no telefone. Ele está querendo cancelar a linha, cancelar a internet. Ele foi pessoalmente na loja para tentar cancelar, eles falaram que não. Aí ele ligou para ele, ficou mais de 40 minutos no telefone e eles não cancelaram para ele. Eu estou aqui com o número de protocolo, tudo direitinho, conforme ele ligou. Aí eu estou querendo ver com você aí se tem jeito de resolver isso numa boa ou se a gente vai ter que correr atrás do PROCON. Tá, mas ele exige cancelamento por qual motivo, senhora? Não tem motivo, a gente não quer mais a internet. A gente não tá interessado mais nela, a gente está querendo parar de usar. Entendeu? Então a gente não quer, então a gente quer que cancela. Só um momento. Obrigado pela gravação, Cris. Por que eu trouxe essa gravação para vocês? Eu acho que o Gerd falou de trust, né, de confiança. E eu acho que isso começa a estabelecer um laço de confiança entre vocês
e entre a Vivo. Não, brincadeira. Entre vocês e entre o fato de eu estar falando aqui de atendimento, né? Porque tem muito ainda que essa categoria como um todo, que, é claro, tem que fazer pelo atendimento, por um atendimento superior. Essa é uma gravação bastante longa, mas eu queria mostrar só mais 2 trechinhos. Vamos soltar o próximo, Dani, para a gente ver como que evolui. Houve um silêncio no script, não tem motivo, né? Então a pessoa deu uma paralisada. Foram alguns minutos e depois vem isso. Pode soltar, Dani. Ô, filho, você está esperando o quê? O que você Senhora, estou olhando nada, estou visualizando o sistema. Está visualizando o sistema? Você está procurando alguma coisa no sistema? É porque de manhã eu fiquei 40 minutos. Tá, mas a senhora tem que aguardar. Não funciona dessa forma. A senhora querer mandar no que a gente faz, entendeu? A gente trabalha. Tá, a senhora está perguntando o que eu estou olhando. Eu já tô com medo. Sim. Não, é pra estou mim, atendendo. A senhora é seu problema. A senhora passa por titular, por gentileza? Passo, com certeza. Boa noite, senhor Darli. Eu preciso que o senhor aguarde na linha, por gentileza, com paciência, porque, no caso, tem que ser analisado, senhor. Isso aconteceu depois de vários minutos, né? O diálogo continua e depois ele vai se desenrolando. E vamos mostrar o último pedaço dele, por favor. Como é que é? Alô? 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 Sim. Oi? Oi? Alô? Alô, menina? Senhora? Alô? 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 Senhora? Oi? Alô? Alô, você tá na linha? Alô? Para. Alô? Oi, eu tô querendo saber se você tá na linha. Alô? Acho que vocês pegaram uma ideia de como foi esse atendimento. E eu acho que foram faladas coisas assim importantes aqui pelo Fábio, pela Rê, pelo Gerd. O Fábio falou de reinvenção, o Gerd falou de mudança, transformação, mais importante do que isso. A Rê falou de estar onde o consumidor está, que é o fish where the fish are. E existe um grande desafio para nós da categoria de telecom para colocar o cliente no centro de tudo que a gente faz e realmente começar a surpreender o cliente, que o Gerd falou de customer delight. E, sem dúvida, que é uma jornada que começou, está se fazendo muito investimento, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, que é um case um trabalho conjunto de Claro, de Ogilvy e de Google pôde proporcionar. Vamos para o... Está aqui, né? O mudador está comigo. Espera aí, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que essa analogia que a gente decidiu falar aqui também tem muito a ver com o que o Gerd falou. Essa analogia é de hóquei, e você tem aquele pininho do hóquei que é muito rápido, e eles dizem que um bom jogador está onde o pininho do hóquei está. E um ótimo jogador ele vai jogar onde o pininho do hóquei vai estar. A gente está falando de futuro. Realmente a gente está falando de perguntar para as crianças, ou perguntar para o nosso consumidor, ou olhar onde ele está, e começar a prestar um atendimento de melhor qualidade e com baixo custo para a gente. Eu acho que são as duas coisas que a gente fez nesse caso. E aqui eu queria dividir com vocês um pouco do que acontece em telecom. São grandes números de reclamação, mais de 2 milhões de reclamações, né? No Procon, a maioria relativo à cobrança, um churn muito alto, um churn anual muito alto, uma média das operadoras. E a palavra atendimento, de maneira surpreendente também, com 27 milhões de buscas no Google todo mês. E, com isso, é uma oportunidade muito grande para a gente fazer alguma coisa a respeito. E aqui é um exemplo de uma jornada, né, de cliente que muda de casa,
que esquece de mudar o seu endereço, a conta não chega, ele não paga. Super comum isso acontecer. O que acontece, então, na jornada comum? Ou antes desse case, o consumidor vai online, coloca lá a fatura dele, segunda via de fatura, porque é rápido, ele vai para o Google, dá uma googada, e aí o que acontece? O que ele vê? Lançamento de aparelho, internet ilimitada, promoção. E eu fiz isso nessa semana com várias categorias, e isso continua sendo a norma, né? Seja para a categoria de banco, seja para a categoria de viagens, né? de transporte aéreo. Então, existe aí uma grande oportunidade que não estava sendo atendida para a gente oferecer esse atendimento melhor, né, uma experiência superior, mais rápida, 24/7, fazendo com que também o nosso custo para esse atendimento caia. Então, tem muito a ver com a raiz do nosso negócio. Qual foi a virada do jogo? A virada do jogo foi um trabalho que foi feito pelo Google, dentro de casa, dentro da Claro, com os top offenders do nosso call center e top offenders que pudessem ser resolvidos no ambiente online. Mas não só fazer isso, como reformular também o ambiente online, juntamente com o Google, para a gente conseguir dar essa experiência superior. E o que começou a acontecer a partir desse case? Qualquer um que colocasse lá a segunda via de fatura, que é um top offender muito importante na nossa categoria, ele já seria levado para um link onde já aparece a segunda via de fatura e os outros pontos aqui, como desbloqueio de celular, recarga, bloqueio, dúvidas de iPhone, já tudo aparecia para fazer com que a solução do problema tivesse a 1, 2 cliques de distância apenas. Então, fazendo isso, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu um aumento de 90% na visualização das contas no nosso ambiente online, que é um resultado muito bom. Esse resultado foi logo após o caso, ele vem crescendo. E fazendo uma conta de padeiro muito rápida de quanto custou, de quanto custa a nossa mídia, e o custo por impacto, e alguém ligando para o nosso call center, é uma economia de R$ 35,00 que a gente tem. Uma conta de padeiro, mas é R$ 35,00 por atendimento. Vocês entendem o tamanho do número de atendimentos que a gente faz. Então, é um case que nos dá muito orgulho, e ele dá muito orgulho para a gente, porque, como eu disse, a gente oferece essa experiência superior e a gente, ao mesmo tempo, abaixa o custo de servir, abaixa o custo de atender. Quais são os aprendizados? Existe a demanda latente, o fish where the fish are. Esse consumidor está online, a gente pode resolver muitos problemas, a gente pode endereçar muitas oportunidades no ambiente online. A eficácia, 24/7, e uma experiência melhor do que essa ligação que vocês acabaram de ver. Uma eficiência, porque a mensagem direcionada com menor custo, e tem uma questão também de educação, mas eu conversava até ontem com a equipe do Google. Acho que os bancos já fizeram muito desse trabalho para a gente. Então, claro que ainda tem que ser educado, que essas coisas acontecem nesse meio, mas o consumidor está ávido por usar esse meio para ter o relacionamento com a operadora de celular. O que acontece, que é muito interessante, e eu gostei muito da imagem que o Gerd colocou, dos consumidores amarrados, né? Porque hoje lealdade, fidelização é isso, né? Você compra o seu iPhone, ou você ganha ele, não pagou nada, e por 12 meses você é fiel, né, à sua operadora. É quase como falar, poxa, minha mulher nunca me traiu, mas ela fica trancada dentro de casa, não tem janela, não tem porta, e ela não sai, e ela é fiel. É um pouco disso como a categoria vê fidelização hoje. Tem um processo longo pela frente, tem um processo longo para entender esse consumidor e colocar ele no centro de tudo que a gente faz. Seguramente, a palestra do Gerd, ela vai muito na raiz do que está acontecendo, do nosso serviço está virando uma commodity, do nosso serviço não está mais encantando o cliente, e da gente ser refém de grandes inovações que são externas à nossa categoria, né? E a gente quase que é vítima dessas inovações, e a gente não faz nada, e o nosso produto virando uma commodity. Tem um grande caminho pela frente, seguramente Customer Care faz parte
né? Esse Customer Delight faz parte desse caminho para a gente, de novo, trazer relevância para a categoria. Obrigado. Eu queria dizer que eu fiz questão de trazer esse atendimento, que é um atendimento ruim, porque senão vocês iam começar a cochichar, sair. Eu não vou ouvir o cara da Claro falar de atendimento. Então, era importante trazer isso, mas, sem dúvida, que eu também fiz isso, porque eu sei que, na próxima palestra, a gente vai apanhar muito, tanto eu quanto a Cris. Então, eu já fiz questão de começar eu mesmo, aí, de repente, pegam mais leve comigo, tá bom? Obrigado, gente.